Olá, bem-vindo a mais um Aprendendo com Elas, o nosso podcast. E quero já te pedir para que você curta esse conteúdo, que você compartilhe, que você comente, porque isso vai ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas também. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, mulheres.ict. E hoje, gente, temos aqui um tema que é muito especial para mim. É um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre amizade. Afinal, amizade é privilégio só de algumas pessoas? Ela chega pronta? Como é que é? E hoje eu tenho uma amiga tão querida, que é um presente de Deus na minha vida, que é a Fabi. Fabi, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo, mas eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, né? Para os nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouquinho de quem é a Fabiana. Olá, sejam bem-vindos, prazer imenso, obrigada pelo convite, me sinto honrada, privilegiada. Meu nome é Fabiana e todos me conhecem como Fabi, aqui na igreja, congrego na ICT, na sede. Sou casada, recém-casada, há 3 meses, com o Robson, conhecido como Binho, e muito bom falar sobre esse tema, me chama muita atenção sobre a amizade e que alegria poder compartilhar um pouco daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, daquilo que acontece, e vamos, nesse bate-papo, vamos seguir aí. Certo. Fabi, como é que ficou o teu nome? Você mudou o seu nome completo? Ou... Então, meu nome mudou. Eu preciso até verificar essas questões de RG, documentação e tudo mais. Meu nome ficou Fabiana Xavier Saraiva Siqueira. Então, assim, agora eu sou uma senhora Siqueira, mais conhecida Siqueira como Fabinho, a senhora Fabinho, que a gente brinca, porque todo mundo me chama de Fá também, e ele de Binho, então ficou Fabinho. E o Fabinho, né, o casal, a Fabiana já era minha amiga, e o Binho agora virou meu melhor amigo de infância. Foi, gente, agora são super assim, ó. Eu fico feliz, né? A amiga quando casa, né, o marido tem que se tornar amigo, gente, ele não tem escolha. Exatamente, isso eu costumo dizer, a pessoa que chega em nossas vidas, ela tem que somar. A soma significa que Deus se faz presente, porque Deus não divide, Deus soma, multiplica. Então, assim, eu fico muito lisonjeada de hoje eu ver também o Binho se relacionando aqui na igreja, né, com essa amizade bacana com a Simone, com tantas pessoas. Então, assim, glória a Deus, né, por essa multiplicação. É tão gostoso isso, né? É um novo membro para a família. Exato. Né? Então, sentir esse acolhimento é algo especial. E olha, ele, assim, conquistou os nossos corações, viu? Porque ele é uma pessoa muito agradável, né? Ele é uma pessoa, assim, que ele chegou, ele já foi, assim, foi tão natural. Exatamente. Essa adaptação dele, né? Foi incrível que eu vejo que o Binho, quando é algo do Senhor, as coisas fluem naturalmente. Existe paz. Eu costumo dizer, para você ter certeza que aquilo é do Senhor na sua vida, é a paz que você sente. Então, assim, fluiu de forma muito tranquila, ele foi se adaptando à nossa igreja, conhecendo pessoas. Evidentemente, dentro dessa adaptação, tem pessoas que vão se tornar mais íntimas, tem pessoas que vão se tornar apenas conhecidos. Naturalmente, isso faz parte da vida, né? Mas ele teve uma adaptação muito boa, ele é muito querido, e assim como ele expressa isso para as pessoas, ele é dentro de casa. Então é muito gostoso, é uma experiência, está sendo algo inovador na minha vida. Que lindo, Fabi, eu fico tão feliz, porque assim, a amizade tem disso, viu, gente? A gente fica feliz com a felicidade da amiga, isso também nos completa quando a gente vê a felicidade, Exato. Né? Então, assim, é muito especial. Mas, Fabi, vamos pensar aí sobre a amizade, né? O que é amizade para você? A amizade é um encontro de almas, é um amor, ele é um amor puro. É onde existe cumplicidade, onde você encontra abrigo. É um amor em todo o tempo, sabe? É um amor desinteressado. É algo que
nos ajuda a caminhar, principalmente em Cristo. Quando você tem alguém que te ajude na caminhada em Jesus. A amizade é um encontro de gostos, de princípios, porque você não tem como se relacionar com pessoas que não têm os seus valores. Só que assim, é interessante que você pode se relacionar com pessoas diferentes. Sim. Ok? Então você pode gostar de Coca e eu gosto de Pepsi, soda. Mas os valores que são inegociáveis são os mesmos. Não dá para caminhar com pessoas que tenham valores diferentes dos seus. Então, para mim, é isso. A amizade é um encontro de almas, um amor puro, um amor que, quando estabelecido, dificilmente ele é rompido. Eu acho que a amizade verdadeira, ela tem essa questão, né, da solidez. Isso. Porque ela não é uma coisa frágil. As diferenças fazem parte do pacote, sim, né? Mas você está falando aí sobre valores, que é muito importante. Porque como estabelecer uma amizade onde os valores são tão antagônicos, né? Onde eles não se encontram, fica muito difícil, né? Você partilhar, abrir o teu coração. Porque a amizade, ela tem isso, ela vai investindo numa intimidade. Até porque, né, Fabi, a amizade, ela não chega pronta. E isso é interessante, porque às vezes as pessoas veem a amizade entre duas pessoas e pensam assim, sempre foi assim, né? Não. Sempre foi assim. E acha que a coisa acontece magicamente. Mas a amizade, como qualquer relacionamento, mas principalmente um relacionamento da amizade, que requer aí uma intimidade, que uma intimidade seja construída, ela vai precisar de tempo, de investimento, né, em termos de energia, de você caminhar junto, sim, com a pessoa para construir isso, porque ninguém constrói intimidade com outra pessoa sem ter esse investimento de tempo. Exato. E aí já quero deixar também uma coisa esclarecida. Intimidade, gente, não é invasão. As pessoas às vezes confundem isso. Acha que, eu sou amiga, então eu invado a pessoa, invado a intimidade da pessoa, eu invado a vida da pessoa, achando que isso é uma intimidade e porque eu sou amiga eu tenho esse direito. Mas a amizade saudável é aquela que sabe estabelecer os limites de uma privacidade e ir construindo a intimidade, porque a intimidade, ela não invade, né? Mas ela gera segurança, ela gera confiança, ela gera entrega. Agora, a invasão não, a invasão ela incomoda, ela rouba, né? Ninguém gosta de se sentir invadido, acaba gerando um mal-estar, uma coisa que não é legal, né? Então, há uma diferença entre intimidade, que traz uma segurança, e a invasão, ela gera um mal-estar, você se sente roubada. Então isso não é intimidade. Você colocou muitos pontos importantes. O primeiro que eu ouvi foi a questão de estabelecer uma amizade. Tem gente que de repente vê um grupo de amigas, eu quero fazer parte, eu quero, nossa, vocês são super legais. Ok, tudo bem, que bom, fico feliz. Mas estabelecer amizade requer tempo. E isso não acontece da noite para o dia. Eu acho que fazendo um comparativo é igual um casamento. Como é que você vai estabelecer uma união em pouco tempo de conhecer essa pessoa? Existe realmente o tempo que você tem que investir, o tempo de qualidade, e é uma energia, eu costumo dizer, é trabalhoso ter uma amizade, só que é um trabalho gostoso, porque você tem que ter energia, você tem que ver a tua agenda, você tem que acessar o teu amigo, você tem que agendar esse momento com ele, seja um almoço em casa, um chá, ou até uma saidinha, mas requer tempo e energia. E isso você vai estabelecendo um relacionamento com a pessoa. E aos poucos, porque assim, como nós temos a Bíblia como regra de prática e fé,
Eu vejo os relacionamentos estabelecidos ali na palavra de Deus, eles são construídos, tudo com Deus é uma construção. Como é que você pode estabelecer uma amizade se você não tem tempo de construir? É como se fosse uma casa, sabe? Você tem que primeiro fazer a base e tudo mais. Então, assim, você quer ter uma boa amizade, um fundamento. Você tem que ter tempo, disposição, energia, porque leva tempo para investimento e tempo para estabelecer essa união. Então, a amizade não nasce pronta. Não, ela não nasce, ela não chega pronta. E é necessário ter... Porque às vezes as pessoas veem, né, os frutos de uma amizade em outros relacionamentos. Sim. Eles querem saborear esse fruto, mas não quer plantar semente, esperar o crescimento. E aí... É difícil, é complicado. E a amizade é algo que interessa tanto a Deus que na Bíblia tá colocado lá como Deus enxerga a amizade. Há amigos que são mais chegados que irmãos, a Bíblia fala que no tempo de dor nasce um amigo. Exato. Né? Nos momentos difíceis, aí a gente vai ver quem são os verdadeiros amigos que ficam por perto, né? Que não visam só os interesses, né? Quando me convém, aí eu sou amiga. Quando não me convém. E a amizade, né, Fabi, ela tem um aspecto assim fundamental, que é troca. Exato. É troca. Não dá para ter uma amizade com uma pessoa que só eu invisto, só eu tô ali presente quando ela precisa, mas quando eu preciso, nada. Então, isso não é uma amizade. Não, se não tem uma troca que estabelece ali a possibilidade, assim, olha, quando eu preciso eu tenho, mas quando você precisa eu estou aqui para caminhar junto com você. Então é diferente, né, Fabi? A amizade é uma troca. Então, às vezes, dentro dessa amizade, a tua linguagem de amor, né, vou falar aqui de repente eu e a Si, a linguagem de amor dela seja ouvir, né, uma boa ouvinte, e seja em atitudes, em servir. E às vezes a minha linguagem de amor para ela seja também servir, uma palavra, estar presente no momento que ela precisa. Então acho que você reconhecer também o que o seu amigo, como é que ele age nessa linguagem é bem interessante, mas você tem que ter realmente a troca, porque tem uma frase que uma vez minha mãe foi num retiro de mulheres e ela recebeu um papelzinho em que estava assim, escrito, eu nunca vou esquecer. Para você ter uma amiga, você precisa ser uma amiga. Então, essa dificuldade que eu acredito que algumas pessoas tenham sobre amizade, de não, mas eu não consigo fazer boas amizades. Mas você sabe ser uma boa amiga? Você sabe ser amiga? É como a Si colocou. Você se dispõe, você é ouvinte, você é acolhedora, você investe. Então tem gente que até consegue estabelecer um contato, mas ela não consegue manter. Fabi, você falou aí algo que me fez lembrar da Neinha, tua mãe, né? Que é uma amiga querida também. E eu aprendi com a tua mãe sobre investir em amizade. É isso. Né? Eu amei esse tema. A Néia, de tempos em tempos, ela chega, ela fala assim, olha, tal dia eu não estarei aqui porque eu vou visitar a minha amiga fulana de tal, porque estou precisando investir, né? Na amizade, fazer manutenção de amizade. Gente, eu acho isso ótimo, porque todo relacionamento requer manutenção e cuidado, e a amizade não é diferente. Porque uma amiga que você fala assim, não, nós somos amigas, a gente é amiga há 50 anos. Uau, né? 50 anos de caminhada. E vocês se veem com que frequência? Olha, faz 40 anos que a gente não se vê, mas nós somos amigas assim. Tá, vocês não se veem porque às vezes moram longe, mas como que vocês se comunicam, né? Como é que vocês fazem a manutenção? Não, são conhecidas que se conheceram, mas olha quanta coisa aconteceu na vida dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é nossa amiga, que é a Cristina. Ela mora nos Estados Unidos há 30 anos. E a Cris foi assim um presente de Deus na minha vida, e o fato dela ter
mudado para um outro país, não, assim, a distância geográfica não impediu a manutenção e investimento na nossa amizade. Então, óbvio que eu gostaria de poder vê-la com mais frequência, mas eu sei que é uma amiga que a gente conversa, que a gente tem contato, e isso é especial. Aliás, vou dar até um testemunho rápido aqui. A Cristina foi tão interessante porque a Cris eu já conhecia de vista, nem tinha conversado com ela. Nós frequentávamos igrejas diferentes, mas a Cristina não era uma pessoa desconhecida, porque às vezes eu ia lá na igreja dela e eu eu sabia o nome dela, mas não tinha assim conversado com ela, né? Mas sabia quem ela era. Aí se passaram alguns anos tal, e coincidiu de nós frequentarmos uma mesma igreja. E aí lá eu fui apresentada a ela pela esposa do pastor, e eu achei assim muito interessante, né? Porque eu não tinha assim uma expectativa grande em relação à nossa amizade. Eu fiquei muito feliz de poder conhecê-la. Ela na época liderava o Ministério Infantil e ela estava precisando de muita ajuda. E eu estava chegando na igreja, recém voltando, né, dos Estados Unidos. Eu tinha ficado lá morando por 2 anos, aí nós voltamos para o Brasil e aí fomos buscar uma igreja, enfim, e foi nessa igreja. E aí eu vinha pedindo para Deus uma amiga, porque eu estava me sentindo muito sozinha, eu estava passando por algumas crises, algumas dificuldades. E teve um dia que eu orei ao Senhor, eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma pessoa amiga. Não é que eu não confie em Ti, eu sei que o Senhor é o melhor dos amigos, o Senhor é o meu Salvador, eu não tenho dúvida da minha salvação, eu não tenho questionamentos ou dúvidas sobre a existência de Deus, não era nada disso, eu não tinha esse tipo de dúvida. Mas eu fui muito franca com Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de uma pessoa para me ouvir, para falar comigo, para orar por mim, para a gente caminhar juntas. Eu estou precisando de uma amiga. E eu olhava, né, assim, e me faltava uma amizade. E eu fui muito sincera com Deus. Eu fiz esse pedido confiando que Deus me direcionaria. Por quê? Porque eu não queria qualquer pessoa para ser minha amiga, porque eu pensava assim: Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Eu quero uma mulher que tenha princípios dentro da palavra de Deus, porque eu quero uma intercessora na minha vida. Eu quero que ela seja uma intercessora na minha vida, porque eu vou ser uma intercessora na vida dela. Mas eu quero ser aconselhada dentro da palavra de Deus, né? Eu quero uma pessoa que te conheça, porque não estou dizendo que não existam pessoas que sejam honestas, que sejam pessoas íntegras fora da igreja ou sem conhecer a Deus. Sim. Mas eu queria uma pessoa que pudesse me aconselhar dentro da palavra de Deus, pudesse orar por mim, pudesse caminhar comigo nesse sentido. E eu orei, né? Eu não lembro, sinceramente, Fabi, quanto tempo foi que levou para Deus me dar essa resposta, mas Deus respondeu a minha oração. E aí, nessa igreja, a gente foi apresentada, nós começamos a nos reunir semanalmente para discutir as questões do Ministério Infantil. Então, a gente tinha ali um pretexto, né? E a gente começou a se reunir, e a coisa foi fluindo tão naturalmente que quando eu me dei conta, nós estávamos construindo uma intimidade. Em momento nenhum eu me senti invadida pela Cristina e também não a invadi na vida dela. Mas aquilo foi sendo construído, foi sendo tecido de uma forma assim tão surpreendente, que quando nós duas nos demos conta, estava surgindo uma amizade sólida, firme ali. E foi tão interessante que nós partilhamos isso. Eu falei para ela, falei assim: Cris, você sabe que isso está sendo resposta de oração na minha vida, porque eu pedi para Deus uma amiga. E ela falou: Simone, eu também vinha pedindo para Deus uma amiga na minha vida. Que graça. E foi tão interessante que aí aquilo foi surgindo, porque assim,
assim, óbvio que todo mundo passa por decepções. E tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo confiar porque eu já fui traída em amizades. E há quem diga que a traição numa amizade, ela dói mais, ela fere muito mais, às vezes, do que uma traição dentro de um casamento, de um relacionamento amoroso. Então, assim, é difícil. E a gente vai passar por decepções, mas não é porque a gente passou por uma decepção que doeu, que feriu, que significa que todo mundo vai ser dessa forma. É igual dizer, olha, homem nenhum não presta, mulher nenhuma presta. Não, não é assim. Não. Tem pessoas que têm um caráter íntegro, são pessoas honestas, tem as desonestas, mas a gente vai aprendendo a desenvolver um sensor, né? Um discernimento para perceber o quão confiável aquela pessoa é, e é na caminhada, não tem jeito. E aí eu lembro que assim, a gente foi passando por vários estágios na nossa amizade, né? E aquilo foi trazendo assim, segurança, foi trazendo confiança, mas aí chegou um momento, né? De alguns distanciamentos que a gente teve que sentar, conversar, porque nós percebemos que assim, o que nós tínhamos era algo tão precioso que valia a pena sentar, ter uma DR, né, no sentido assim, tá acontecendo aqui algumas coisas, né, como é que a gente pode limpar a área, porque é uma amizade que está sendo tão boa, porque todo relacionamento precisa disso, alinhar ali a rota, né, e aí nós sentamos, nós conversamos, como eu disse, eu estava passando por tantas coisas, tantas dificuldades, teve um momento que eu precisei de ajuda profissional, porque assim, a amizade, ela te dá uma sustentação, mas ela não pode ser a tábua de salvação, né? Quer dizer assim, nossa, agora, né, meus problemas acabaram. Não é assim. Então isso trouxe um crescimento e trouxe ainda mais firmeza para nossa amizade. E aí chegou o momento dela ir embora, morar em outro país. Eu falei, Deus, obrigada, né? Eu orei, o Senhor respondeu, me deu uma amiga, e agora o Senhor vai levar essa amiga, não é para morar em outro município, em outra cidade, em outro estado, morar em outro país, sim, né? De coração. Aí eu falei assim, Deus, né? Como faz? E agora? Mas Deus também estava me ensinando muitas coisas. Ele me ensinou que o que eu tinha construído era uma coisa sólida, né? Não era uma coisa momentânea. E que também eu tinha que confiar no cuidado de Deus. E aí vem os desafios, né? Eu tinha que orar para que Deus preparasse uma amiga, pelo menos uma amiga para ela lá aonde ela estava indo, porque eu queria ser essa amiga, né? Mas não, ela ia precisar de alguém ali por perto, ajudando na adaptação, né? E aí eu orei, eu falei, Senhor, prepara uma amiga, o Senhor sabe como escolher, que, Senhor, seja uma pessoa que venha ser bênção na vida da Cristina e que a Cris possa ser bênção na vida dela. E Deus preparou essa pessoa. Mas eu não fiquei aqui só abandonada, achando pronto, né? Agora a única amiga existente na face da terra, não, eu tinha uma amiga, isso era verdade, mas aquela relação me ensinou como construir outras relações de amizade, outros relacionamentos de amizade, né? E aí eu fui aprendendo e a desenvolver, a cultivar novas possibilidades. Algumas eu coloquei uma expectativa que não deu certo, outras eu não esperava tanto e me surpreendi de ver como foi maravilhoso. Então isso foi assim algo especial para mim, e aprendendo a cultivar amizades. Agora, queridas e queridos, eu vou dizer para vocês, não dá para ser a música de Roberto Carlos, tá? Aquela história, eu quero ter 1 milhão de amigos. Não dá para ter 1 milhão de amigos, gente, não tem como. Porque lembra, uma verdadeira amizade, ela requer investimento. Então não adianta você falar assim, nossa, eu tenho
Gente, eu não sei nem contar quantos amigos eu tenho, não. Porque o like lá na rede social, a gente gosta de receber o like, nós gostamos. Mas aquele like lá, né? Eu aceitei, a tal pessoa me aceitou como amigo nas redes sociais, como amiga nas redes sociais. Não significa que é uma amizade verdadeira, uma amizade sólida, né? Então, um like não significa, nossa, olha quantos amigos eu tenho. Porque assim, para você conseguir investir, pessoas, né, os especialistas dizem, olha, que no máximo os dedos de uma mão, porque, olha, né, você precisa ter tempo para investir nessas amizades e, né, amizades mais profundas, assim, verdadeiras, que você pode, né, então, assim, não dá para ter 1 milhão, gente, não dá, não. Mas a popularidade, sim, não. Você pode gostar de ser popular e tudo, mas isso não te dá garantias de que sejam amizades verdadeiras. Sim, você falou de uma história interessante e um testemunho, porque muitos que vão nos ouvir, assistir, enfim, podem perguntar, mas eu tô carente de uma amizade, uma boa amizade, como é que eu faço? Peça a Deus. Seja qualquer relacionamento, coloque diante do Senhor. Mas uma coisa que veio ao meu coração, diante de tanto tempo que ela mora lá, fora do Brasil, a amizade permanece a mesma? Quando vocês se veem, quando vocês estão juntas, como é que é? O tempo e a distância acaba com uma boa amizade? Depende da manutenção, porque se você não fizer a manutenção, né, a situação, o dado de realidade geográfico, então vai minando. Mas se você investe, né, e olha que assim, ela tá lá há 30 anos, então quando ela foi para lá, a gente não tinha os recursos de internet que a gente tem hoje. Verdade. Mas assim, era tão interessante que em momentos em que eu me sentia angustiada, ela me ligava. Em momentos que eu percebi assim, nossa, Deus está trazendo ao meu coração e a minha lembrança a Cristina. Eu orava por ela e ligava, Cris, tá tudo bem, amiga? Então, a gente sempre teve isso. Então, a gente procura se falar, manda mensagem, e quando a gente se encontra, quando ela vem para o Brasil, gente, geralmente quando ela vem para o Brasil, ela fica em casa, né? Que delícia! Ela fica em casa, né? E quando eu tô lá nos Estados Unidos, porque ela mora na Califórnia, que eu vou para lá, eu fico boa parte do tempo com ela, mas, né, eu tenho que me dividir também lá com familiares. Mas é uma delícia, a gente viaja, a gente passa um tempo juntas para conversar, para abrir o coração. Miga, olha isso, miga. Então isso é muito, muito especial, muito gostoso. Quando ela vem aqui pro Brasil, às vezes a gente vai à madrugada, ali abrindo o coração, conversando. E uma das coisas lindas que aconteceu nessa amizade foi que os nossos maridos também se tornaram amigos e nós duas nos tornamos amigas do marido, uma da outra. Ai, que então, assim, gente, sem sombra de dúvida, a melhor amiga que o Paulo tem para conversar, para falar, é a Cristina. E eu converso muito com o Miguel também, né? Às vezes, quando eu tô lá, Miguel, vamos tomar um café? Estamos precisando conversar, né, amigo? Né? Vamos. Então, isso acaba sendo uma coisa muito, muito especial de ver essa relação dos nossos maridos, a amizade que eles têm entre eles e da amizade que cada uma de nós nutre com o marido uma da outra. E lembrando, sem invadir, Então, assim, eles foram tão presentes na vida dos meus filhos, principalmente da Aline, porque quando eles mudaram para lá, eu estava grávida do Adriel. Mas mesmo do Adriel, quando ela está aqui, ele tem um carinho todo especial, conversa com ela. Minha filha e o meu genro, quando foram para os Estados Unidos, ficaram morando 6 meses na casa da Cristina, com o Miguel. Olha, que acolhimento. Né? Nossa, ela estendeu. Nossa, é a tia Cris, sabe? É aquele amor, e eles têm um amor todo especial pela Aline e pelo Estevão também. E aí, uma experiência que foi muito linda
foi a gravidez da Cris. A Cris, quando ela chegou lá nos Estados Unidos, depois de um tempo, ela ficou grávida da Carol. E a Carol, esse ano, se tornou mamãe. Gente, então nós duas estamos vivendo assim a fase de ser vovó. Aí a gente troca lá, manda foto, eu mando do meu neto, ela manda da neta dela. Gente, uma delícia. Que especial. A gente poder curtir essa fase assim de sermos vovós, né? Então é muito especial. A Cristina é uma mulher de Deus, junto com o Miguel, são pastores de uma igreja lá de brasileiros nos Estados Unidos, e isso é algo tão especial, porque quando eu preciso, né, compartilhar uma dificuldade, eu sei que ela está orando por mim e vice-versa. Que presente, então, né? E eu acho interessante quando nós temos amigas e que tem esse agente multiplicador, que é o Senhor em nossas vidas, que é o nosso Deus, que as nossas amigas ficam amigas das outras amigas. Então, por exemplo, a Cris, quando veio para o Brasil, a Si fez um momento ali, manutenção, e convidou as outras amigas, que somos nós, e outras tantas outras amigas que a Simone tem, e aí nos tornamos amigas também. Né? Eu achei super gostoso isso, Fabi, porque eu até brincava, ela foi uma das nossas preletoras já por 2 vezes nos nossos congressos, que aliás, gente, está chegando o nosso congresso, que vai ser em setembro desse ano, de 27 a 29 de setembro, e é o 20º ano que a gente faz esse congresso de mulheres, vai ser lá em Limeira. Você não pode ficar de fora, não é um evento específico só para mulheres da nossa igreja, é para mulheres, então venha participar. Para você ter informações, mande um e-mail para ICT, que é a abreviação de Igreja Cristã da Trindade, então ICT.Congressos e Retiros, tudo junto no plural. Então, ict.congressoseretiros@gmail.com, ou mande ali um recadinho pelas nossas redes sociais, que a gente vai entrar em contato passando as informações. Os valores podem ser parcelados até a data do evento, já com tudo incluso. Gente, você vai para um hotel, você não vai ter que cozinhar, não vai ter que limpar, não vai ter nem que arrumar a cama. Olha só que delícia! Estando num grupo de mulheres, sendo ministrada por mulheres, tendo comunhão. Ai, Simone, mas eu não conheço ninguém, vou me sentir um peixe fora d'água. Não vai, querida, porque a gente tem uma programação tão especial que você se sente tão acolhida, e vai ser algo muito precioso, um investimento muito importante para a tua vida. Então, se programe para participar, e se tem aí algum homem nos assistindo, porque eu sei que tem, nós temos muitos amigos que nos acompanham, porque querem crescer e compartilhar aqui das nossas histórias, no Aprendendo com Elas. Invista numa mulher da tua vida, seja sua mãe, sua esposa, uma filha, uma irmã, uma amiga, porque vai ser algo muito especial, muito importante. Ela vai amar esse presente, tá certo? E aí, Fabi, a Cris veio, né, para ser uma das nossas preletoras. Chegou lá, eu apresentei. Gente, de repente, todo mundo se tornou amiga de infância da minha amiga. Eu falei, mas peraí, calma lá, como assim? Né? Dividiu, né, amiga? Aí todo mundo, não, olha pra Aí eu brinquei, né? Teve um dia que eu pus assim uma cadeira, né, lá no púlpito, né? Antes dela ministrar. Aí eu pus a cadeira e falei, Dona Maria Cristina Ribeiro Albanese, por favor, a senhora está sendo convocada aqui agora. Aí ela foi, né? Eu falei, pode sentar aí. Ela sentou, aí eu sentei no colo dela e falei assim, olha, eu quero deixar claro aqui que esse colo tem dona, sou eu. É minha amiga, tá? O colo é meu, o colo eu não divido. O ombro eu posso até... Mais ou menos. Mas o colo não. Brincando, a gente tem essa intimidade, sim, né? Sim, sim. Mas, assim, foi muito especial ver como todo mundo acolheu ela de forma tão carinhosa, receptiva, assim, sabe? Foi lindo ver possibilidades de amizades ali nascendo. Exato. E tal. E aí, quando eu vou pra lá, olha, como é que tá? Eu falei, gente, agora eu tenho que relatar, né? Da notícia das amigas
amiga para amiga. Você acha? Eu acho isso fantástico. Eu tenho uma amiga, uma querida, que eu apresentei uma outra amiga e elas se tornaram grandes amigas e hoje elas saem e nem falam comigo, já saem, já se divertem. Você não sente inveja? Você não fica enciumada? É minha, tem que ser só minha, de mais ninguém. Interessante sua pergunta, porque de repente existe aquele sentimento, né? Ai, não, mas é minha, eu conquistei essa amizade. Não. Eu sinto prazer em vê-las, esse agente multiplicador, em vê-las conquistando, sendo conquistadas, nascendo novas amizades. E essa minha amiga passou por um momento bem difícil, a perda do pai dela, e ela teve que mudar. Se ela estiver me assistindo, ela vai entender quem eu estou falando. E aí, essa outra amiga que eu fiz essa, né, digamos assim, eu promovi, né, esse encontro, ela falou com essa amiga e falou assim, olha, eu tô com uma dificuldade, preciso mudar. Não seja por isso, vou achar o carreto. Ajudou na mudança, conhece o local que hoje ela está morando e tudo mais. E elas saem, elas ficam juntas. E eu falo, louvado seja o Senhor, que me deu a oportunidade de apresentá-las. E hoje elas estão aí caminhando juntas. E quando nos encontramos, temos manutenção de amizade. Nos encontramos também juntas, todo mundo junta e misturada, e é super gostoso vê-las crescendo também nessa amizade, estabelecendo um vínculo, e não existe ciúmes, porque o que eu creio é que um verdadeiro amor não existe ciúmes. Não existe inveja, existe sim a torcida para que essa pessoa se sinta feliz, bem. Você comemora as vitórias e você chora também nos momentos difíceis. Então, por isso que eu entendo que a amizade verdadeira não é sua. A amizade verdadeira é você conquistou e você vai dividir com quem também precisa, com quem está disposta a investir. Porque essa minha amiga, as duas sabem investir. Por isso que elas se tornaram amigas. Então, não existe. E é tão legal isso, Fabiana, porque um relacionamento maduro, o sinal de um relacionamento maduro é o respeito, não é o medo de perder o outro. Não. Né? Não é a insegurança, nossa, mas e se ela for mais amiga da outra do que minha? Então, assim, um sinal de uma amizade madura e saudável, você sabe qual é o lugar que você ocupa na vida da pessoa. Então, isso não te deixa insegura, ameaçada. Exato. E porque, assim, amizade saudável não significa dependência emocional, que é um tema até para um outro assunto, né, para um outro podcast. A dependência emocional, ela é muito complicada. Você gruda no outro de tal forma que o outro não pode ter vida se você não estiver ali, tendo aquele controle, tendo aquela... e aí é difícil, né? Então, assim, uma amizade saudável, ela não tem dependência emocional. Né? Então, achei muito interessante o que você falou, tudo que você vem falando traz à minha memória algo que eu gostaria de compartilhar. Quando temos uma boa amizade, principalmente quando nós oramos para que aquilo aconteça, nós devemos também ter um cuidado, discernimento do Espírito Santo para não colocar aquela pessoa num lugar que ela não deve estar. Isso, muito Então, assim, importante. O Senhor, nosso Deus, Ele tem que ocupar o primeiro lugar. E aí vem, né, toda aquela ordem, né, a tua família, os teus amigos. Então, assim, às vezes a gente acaba idolatrando uma amizade, é muito perigoso. Então, que Deus nos dê esse discernimento constante de entender o valor da sua amiga, né, da importância da sua amiga, mas saber o lugar dela no seu coração e na sua vida, para que aquilo não se torne obsessivo, para que aquilo não se torne uma idolatria, para que aquilo não tome um lugar que não é o lugar devido. E aí passa de ser, exatamente, passa de ser sadio para algo que promove até um desconforto para as pessoas que estão ao lado. Se torna uma doença. Uma doença. Então, e aí eu acho que entra também na questão da dependência emocional, que é um assunto para um outro momento, mas é importante salientar, né? Que a gente tem essa medida. Então, assim, porque numa amizade, gente, não existe amizade perfeita, não existe relacionamento nenhum perfeito, não existe amizade perfeita. Mas quando surge alguma questão, vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Olha, teve algo que você fez que está me incomodando e você não é obrigada a saber, mas como eu gosto muito de você e prezo muito pela nossa amizade, eu preciso
colocar isso aqui, a gente precisa conversar sobre isso. Então é diferente, a gente vai limpando a área, porque a amizade, né, Fabi, é assim, o amigo verdadeiro, a amiga verdadeira, ela tá lá presente em todas as horas. Na alegria ela tá rindo, na tristeza ela tá chorando, né? Exato. Ela tá junto, ela não desaparece, né? Ela não fica assim, gente, cadê, né? Não, perdida. Não, ela se faz presente, sim, mesmo estando longe, ela se faz presente, né? Óbvio que se ela está por perto, ela se faz presente real, sim, né, ali. Agora, se ela está longe, ela também consegue se fazer presente. Agora, uma amizade, né, Fabi, não é só para falar o que eu gosto de ouvir, o que eu quero ouvir, né? Ai, a minha amiga fala só coisas boas para mim, só o que eu gosto de ouvir, só o que eu quero ouvir. A minha amiga é assim, né? Que ponto difícil de tocar. Porque, como a gente começou, né? Para ter uma amiga, você precisa saber ser uma amiga. E aí tem todo um trabalho para ser uma amiga. Gente, é um trabalho gostoso, mas é um trabalho. Respeitar os limites, como você já colocou, faz parte e é essencial para uma amizade, mas você falar. E aí vem aquela velha máxima: eu sou sincera. Eu falo mesmo, eu sempre fui sincera, e eu coloco mesmo, doa quem doer. Sinceridade com excesso é grosseria. Agora, sinceridade com afeto, com amor, com respeito, é aquela famosa crítica construtiva. Ah, mas eu não concordo, acho que crítica construtiva é só na teoria, na prática não é. Existe a crítica construtiva na prática. O que é? Quando você é sincera com teu amigo, com amor, com afeto, mas você já estabelece um conforto para ele, uma forma de construir, reconstruir aquilo que está como um ponto fraco, digamos, nele. Uma boa conversa, né? Um respeito, você vai conversando com afeto, sendo sincera com afeto, e você vai construindo com ele aquele novo caminhar, sabe? Aquele novo molde. Mas tem uma questão que pega muito. Tem gente que ama falar, mas não acolhe no ouvir. Não tem aquele acolhimento no ouvir. A crítica, a sinceridade do seu amigo. Então, ela fala, não, eu quero que você seja sincera, tá? Eu quero, olha, pode falar o que você sente, mas quando eu falo, essa pessoa não acolhe. Ela passa para outra conversa, ela desvia. Ela nem dá espaço para falar. Ela não dá espaço. E quando dá, é um espaço que você vê que você não tem leveza no falar, você não consegue ser descontraída no falar. Então eu acho assim, a amiga ela tem que ter essa liberdade em falar com amor, mas ela também tem que receber esse acolhimento da outra amiga no ouvir. Olha, porque assim, a comunicação é importante num relacionamento de amizade. E óbvio que às vezes, por amar, às vezes a gente está vendo ali algumas questões e a amiga verdadeira, ela não se faz de cega, né? Fala assim, não tô nem aí, a vida não é minha, né? Não tô nem aí não, eu me preocupo, porque aquilo que te faz sofrer, vai doer também em mim, né? Vai ser sofrido para mim. Então, poder chegar e conversar, claro que tem a forma, o momento, o jeito de conversar, poder chegar e falar assim, amiga, eu preciso conversar com você em algumas questões, olha, eu estou observando isso, né, e tal, porque assim, o fato de sermos amigas não me dá o direito e a autoridade de chegar e decidir a tua vida por você. Não. E vice-versa, não. Porque quem vai decidir a sua vida é você, as suas escolhas você tem que fazer, sim, né? Agora, a gente pode conversar e falar assim, amiga, você já pensou nisso, no desdobramento disso? Como é que isso vai ser para você? Né? O que vai significar para você? Você acha que dá para aguentar? Amiga, olha, tô percebendo aí algumas questões, gostaria de compartilhar com você, e tô preocupada, né? Então, assim, você chegar e conversar é uma coisa. Agora, tem gente que se acha dona da verdade. Só ela sabe o que é certo, só ela. Então, ela chega, olha, porque isso, mas não quer ouvir.
né? Não quer ouvir, não quer escutar, ponderar. Às vezes, eu não sei, olha, o que você está me falando está me causando um desconforto, mas eu vou pensar, vou refletir sobre isso, vou talvez considerar, não tinha pensado nessa possibilidade. Então ali a troca, assim, sabe, o aconselhamento, né? O tá ali junto, porque às vezes, enfim, a gente precisa desses retornos. Isso não dá direito a outra pessoa decidir a minha vida, mas é muito legal quando essa pessoa, ela está tendo uma percepção, um discernimento sobre alguma questão da minha vida e ela vem e fala assim, olha, tô preocupada, tô pensando nisso daqui, eu queria partilhar com você, vamos orar para Deus te dar direcionamento, né, para que você possa entender qual é a vontade de Deus nessa situação específica da tua vida. Então é diferente, né? Porque é muito duro quando não existe uma troca. Eu sempre uma das coisas que eu mais aprecio numa amizade é a troca, né? Aquela coisa. Agora, quando só um chega e despeja, só um investe, é ruim, mas o outro chega e só ele tem as verdades, é porque isso e não acolhe, não, né? É difícil, né? Agora, isso não significa que a gente só vai ter uma única amizade. A gente pode estar investindo em outras amizades, mas isso não significa que assim, nossa, agora eu tenho que esperar todas evoluírem no mesmo nível. Vamos agora ao próximo passo. Enquanto todas, não. Porque às vezes são pessoas diferentes, assim como os dedos das mãos não são iguais, as pessoas são diferentes. Às vezes tem uma pessoa que você, naquele momento, está conseguindo ter uma empatia maior, uma intimidade maior para partilhar coisas, a caminhada, enfim. A outra você está lá investindo, você vai chegar, né, num grau de amizade interessante. E aí, assim, às vezes eu falo assim, olha, quais são as diferenças numa amizade? Eu acho que tem os graus, né? Mas tem as diferenças. Por exemplo, tem aquela amiga que assim, olha, hoje, nossa, vai ser super legal sair, ter um momento gostoso, vamos comer uma coisa diferente, ou vamos no cinema, vamos, né? É legal, aquela amiga para viajar, né? Isso. Tem aquela amiga assim, nossa, hoje eu tô precisando, assim, abrir meu coração, eu tô precisando dividir algo. Então, quem é essa amiga que eu sei que naquele momento ela vai me dar aquele colo, né? Aquele ombro. E tem hora que eu vou precisar puxar a orelha, né, gente? Não gosto, mas faz parte da vida e é sinal de uma amizade que ama e se preocupa também. Né? Exato. Isso daí eu acho que é dividir as suas amizades no bom sentido. Tem aquela amizade que você vai falar de coisas mais aleatórias, falar sobre situações do cotidiano, você vai até brincar, uma pessoa extremamente risonha, que tudo acha engraçado e fica mostrando aqueles vídeos no YouTube e tal. Você tem um tipo de conversa com essa amiga. Parece que essa amiga, ela tá ligada mais às emoções, aquele momento que... sabe aquele que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo pode? Porque aquela amiga faz a gente sair um pouco do contexto da vida e você consegue com ela relaxar. Tem amigas que eu acho que são mais da intimidade, onde você partilha realmente os teus sonhos, os teus projetos, porque, mas você separa, porque tem amigos que estão preparados para receber tanto uma boa notícia, quanto uma notícia não tão boa. E ele sabe vibrar com você na sua conquista e também sabe chorar com você no seu momento difícil. E tem amigos que é mais para uma brincadeira, é mais para uma descontração, é aqueles amigos às vezes que você traz da infância ou você traz do colégio e que estão ali. Então assim, você saber entender quem são esses amigos dentro da sua vida, você vai viver muito bem. Eles não são diferentes, eles só vivem vidas diferentes e que você vai se adaptando de acordo com a vivência dele. O teu papo pode ser diferente, né? Tem pessoas que você se une de uma forma mais, parece que, digamos assim, estratégica.
Porque a pessoa tem algo para te oferecer e você precisa daquilo, de repente um empresário e você é super fera em finanças, vou estabelecer um relacionamento com ele porque eu posso oferecer meus serviços e de repente pode estabelecer uma amizade lá pra frente e tudo mais, mas é um relacionamento mais estratégico. E tem relacionamentos que são mais de brincadeira e relacionamentos mais íntimos, aqueles que estão preparados emocionalmente para te dar o abrigo, para te dar a palavra, para ser o ombro, para orar por você. Gente, eu tenho amigas que elas mandam mensagem para mim falando que estão orando por mim. Que privilégio! Que presente do Senhor é ter amigas que oram por você e que às vezes você nem pediu. Eu não sou de pedir oração e não é por nada. Eu acho assim que a gente tem que ter o seu compromisso pessoal com o Senhor, mas devemos ter as nossas amigas de oração. Aquelas que nós compartilhamos, um momento que é desafiador e ela vai nos ajudar nesse desafio junto ao Senhor, unindo vozes, para a gente poder chegar diante do trono e falar, Senhor, né? Eu tô aqui com a minha amiga, ela está me ajudando. Então, assim, que a gente tenha esse discernimento de separar as nossas amizades, mas envolvendo ela nas nossas vidas de forma iguais, assim, só sabendo diferenciar. Né? Para que, de repente, uma amiga que não tenha interesse nesses papos mais de ambiente corporativo, sobre coisas mais complexas, não se sintam constrangidas ao falar com você, que você só fala desse papo. Não, vamos falar de igual para igual. Eu acho que entender a linguagem do teu amigo, né, o dialeto, a fala dele é fundamental para você se relacionar bem com ele. Sim. E como eu disse anteriormente, as diferenças fazem parte da amizade, né? Porque a gente tem os mesmos valores, mas a gente tem formas de pensar diferente, a gente tem... e quando isso é respeitado também, isso contribui para o crescimento. Porque é duro quando você está do lado de uma pessoa e você tem que pensar exatamente igual a ela. Né? Ela não te ouve, não suporta e não permite que você tenha opinião própria sobre determinadas coisas, sobre determinadas questões. Então isso é difícil, é complicado. Agora, gente, está gostando do conteúdo? Então curte, comenta, compartilha com alguém que você conhece e sabe que vai ser muito importante, e também nos segue lá nas nossas redes sociais, no Instagram, mulheres.ict, tá certo? Porque sempre tem um conteúdo legal de você poder compartilhar, tá bom? E aí, Fabi, que mais que você gostaria de estar compartilhando sobre as nossas questões do tema amizade? Então, falamos sobre amizades, né? Classificamos até os nossos amigos, mas nós temos como identificar uma amizade que não é boa? Uma amizade que não contribui? Porque, não, mas espera aí, fica estranho, a amizade não é sempre boa? Então, será que a gente não tem como identificar dentro do nosso círculo se nós temos uma amizade que não é boa ou que você acha, mas mediante a nossa troca, o nosso conhecimento, a gente vai identificando, será realmente que ela é uma boa amiga? Uma amizade tóxica, né? A gente está na era de falar sobre os relacionamentos tóxicos. Existe sim amizades que não vale a pena, né? Não vale a pena. E alguns sinais que a gente pode observar, geralmente onde começa a ter muita competitividade, né? Você conseguiu algo, eu vou conseguir algo. Não é nem porque eu quero que seja uma conquista minha, nada disso, mas eu não suporto, né? Eu tenho que sempre estar à frente do outro. Uma amizade que não seja sincera, que tem muita mentira envolvida, principalmente assim, na tua frente, ai, Fabi, você é minha melhor amiga, né? E por trás, gente, ai, não suporto, ai, que raiva, gente, que pessoa que não acrescenta. Né? Não existe verdade, né? Não existe amizades que querem prejudicar, então contam mentiras para prejudicar a pessoa, para que essa pessoa não seja aceita no grupo, né? Então inventa mentiras, fala coisas que às vezes aquilo foi num fórum íntimo, num momento de abrir o coração, que não é algo
algo que é para ser espalhado para Raimundo e todo mundo, né? E aí, assim, de repente a pessoa, né, se aquilo for conveniente para ela te expor daquela forma, para te humilhar, né, para te constranger, ela não vai ter o mínimo pudor em fazer isso. E isso não é ser leal. Isso não é ser leal, então é muito difícil. Amizades que roubam, que destroem, né, assim, roubam mesmo, né, ou destroem coisas suas que você sabe que é importante para você, que foi difícil você conquistar aquilo, chega e destrói, no sentido real mesmo, né, me empresta tal coisa, aí devolve tudo, né, sem o mínimo cuidado, sem o mínimo respeito, então você percebe, puxa, tudo aquilo que para mim tem um valor, tem um significado, a outra pessoa não coloca isso como sendo importante, e respeitar, mesmo que para ela tenha outros questão de conquistas e tudo, mas vamos supor, você, né, tá lá trabalhando, eu queria comprar um iPhone, aí você vai e compra o iPhone, você fica super feliz, Simone, olha o meu iPhone, nossa, Fabi, você conseguiu aquele iPhone que você queria. Ai, Fabi, sinceramente, não é nem o atual, me poupe, né? Nossa, que horrível. Você consegue lembrar de algum outro sinal na sua experiência, assim, de caminhada, de ver? Eu acredito muito naquela pessoa que não consegue vibrar com as tuas conquistas. Devemos prestar atenção que as pessoas geralmente falam assim, nossa, mas ele foi um amigo tão presente, eu estava lá na amargura, no profundo abismo, e ele estava ali comigo. Ok, maravilha, eu tenho essas experiências, eu passei por um processo de muita dor, algumas pessoas da minha intimidade sabem o que eu estou falando, e eu tive pessoas preciosas ao meu lado, que foram no meu profundo abismo e me resgataram. A Simone é uma das que caminhou comigo nesse momento de dor. Mas hoje eu estou vivendo uma nova história e ela vibra comigo. Tá entendendo a diferença? Então, assim, tem amigos que eles são muito dispostos a ver você no profundo do abismo. Eles estão até te ajudando. Mas na hora que você tem a sua conquista, na hora que você começa a se erguer, ele começa até a se afastar, porque ele não aguenta ver você se erguer. Ver você mal, tudo bem, né? Ver você lá derrubado, exato, né? Mas na hora que você, né? Não, aí já não. Isso então assim, é bom a gente ter essa percepção, né, sobre boas amizades, que foram vários exemplos, e amizades que não são boas, para a gente ter esse discernimento em Deus, porque às vezes é tudo muito camuflado também, né, assim, como você falou, ali, como se fosse uma espécie de guerra fria, muito sutil, e a pessoa tá ali, sabe que não está torcendo por você. Então, que o Espírito Santo venha nos dar esse discernimento de achar bons amigos e tirar das nossas vidas aquilo que não acrescenta. Mas isso, voltando aí para a amizade, para boas e más, veio algo interessante. A amizade, na minha concepção, quando verdadeira, ela dura. Ela dura, às vezes dura até o último piscar dos olhos. Mas tem amizades que são pontuais. Você já pensou sobre isso? Sim, e já isso também foi uma bênção na minha vida. Em momentos assim pontuais, eu tive pessoas que Deus colocou por perto e naquele momento me ajudaram, né? E foram leais, e isso é muito importante. É óbvio que é muito bom quando você tem aquela amizade que te acompanha em várias fases da vida, em etapas, e está junto de você na caminhada. Às vezes um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas está sempre ali, né? E tem algumas amizades que foram ali pontuais, né? Eu já me vi sendo abençoada por esse tipo de amizade e também já pude abençoar pessoas, porque, gente, é lindo o que Deus faz. Deus nos ensina através de tudo na vida, até dos nossos relacionamentos de amizade, como ser uma boa amiga, mesmo que seja circunstancial, pontual naquele momento ou para a vida toda, né? Então isso é muito especial. Mas eu queria só resgatar uma coisinha que você falou, que é sobre a amizade tóxica. Então você percebe, por exemplo, que não há lealdade, que há muita mentira, que há engano, né? Que a pessoa não aguenta te ver bem,
né? Então, e às vezes, assim, a gente cria vínculo com as pessoas e a gente quer, não, puxa, não, mas olha, eu prometo, a próxima vez, não, olha, eu não estava bem aquele dia, eu não estava, ok, mas assim, às vezes nós temos uma lealdade que ela faz parte da gente, a gente não tem que abrir mão dela, mas a gente tem que entender também, olha, eu estou sendo leal com uma pessoa que não vale a pena, né? Então, assim, eu não vou mudar o meu jeito de ser, assim, o meu caráter, aquilo que tem a ver com os meus valores, mas eu estou entendendo que não vai dar para ser uma caminhada com essa pessoa, onde eu vou ficar investindo para criar, para desenvolver uma intimidade, e isso é só do meu lado, não existe do outro lado, então não vale a pena. Claro, eu vou respeitar, né? Vou fazer a política da boa vizinhança, né? Mas eu vou entender que caminhar com aquela pessoa não me faz bem, né? E às vezes está custando até relacionamentos que são bons, amizades boas, porque aí, como, né, numa amizade tóxica a pessoa não aguenta, ela vai tentar minar e destruir os seus outros relacionamentos que possam te nutrir. Então, né, ela vai desenvolver ali um mecanismo para que você fique dependente dela, né? E aí é ruim isso, enfim, não ajuda, não contribui para o crescimento, para a troca, né? E é importante porque quando a gente salienta sobre as más amizades, de repente uma pessoa que estiver nos assistindo começa a fazer uma autoanálise, né? E começa a falar, nossa, mas fulano é assim, fulano, eu vou ficar sem amigas. Minha querida, você pode sim, em Deus, ter boas amigas. O Senhor pode, assim como a Simone testemunhou, algo lindo também aconteceu na minha vida. O Senhor pode trazer a você boas amizades, pessoas que você pode confiar, que você pode se abrir, que é um amor muito sincero a amizade, né? Quando de verdade, né? E sabe o que veio à mente? Sim, uma questão, até um breve testemunho sobre amizade que foi rompida ao longo do caminho. Mas como assim rompida? Amizade que é de verdade, então? Falta do diálogo, falta da verdade, falta de sentar e falar, olha, eu não estou gostando disso, isso está me incomodando, aquilo que você pontuou. Não houve essa conversa. E isso daí houve o distanciamento gradual, tá? Foi um romper. De repente, eu e essa pessoa foi se distanciando, passamos praticamente 7 anos distantes. Mas quando existe o plano do Senhor, Ele fala, eu vou restabelecer. E aí houve, né, nós voltamos, se essa pessoa assistir ela vai saber, teve um reencontro, e você sabe que o reencontro é mais gostoso do que o encontro, porque o reencontro a gente encontra uma pessoa diferente, vida, histórias já se passaram. Não ficou parada no tempo, né? Isso também é um diferencial, Isso é um diferencial. Né? E Deus Ele promoveu esse encontro por um propósito, porque tudo que Ele faz tem um propósito, nosso Deus. E hoje nós voltamos sem nenhuma rachadura. Então, quando a pessoa fala assim, mas é impossível voltar, não, ali, se for verdadeira, se Deus tem um propósito, vai ser restabelecida e vai ser reconstruída e não haverá nenhuma rachadura. Então, há possibilidade, sim, de algo rompido ser restabelecido, mas somente em Deus, porque por nós não dá. Porque às vezes existem feridas, mágoas, um monte de coisa que precisa ser acertada. Sim, sim. Às vezes era um momento difícil, né? Que a pessoa, enfim. E isso eu acho lindo, sabe, Fabi? A capacidade que Deus nos dá de aprender, de olhar para os nossos erros, para não continuar cometendo, crescer, né? A vida vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Dura coisa é quando a pessoa não cresce, passa a vida, passa as situações não, né? Porque ela sente que ela não precisa mudar. Ela não precisa mudar. Então, é triste isso. É triste, né? Porque as experiências vêm, mas o aprender, ele é individual e uma escolha. E ter desenvolver uma amizade, né? E
conservá-la é uma escolha, é uma decisão. É uma decisão. E requer tempo. E é triste, por um outro lado, Fabi, que a gente vive num momento em que as pessoas não têm tempo. Elas estão sem tempo. Elas estão sem tempo para poder investir em relacionamentos que sejam relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, e isso é muito triste, porque a gente, 24 horas não é suficiente, olha, eu tenho tantas demandas, mas se fosse 48 horas também você ia estar no sufoco, né? Mas que nós possamos olhar para a nossa vida e dizer, não, isso me falta. E eu quero ter isso, eu quero desenvolver isso, porque relacionamento bom traz vida, traz saúde em todos os sentidos para a nossa vida. Então a gente precisa querer isso e a gente precisa programar a nossa vida e coordenar as nossas questões para que haja espaço para esse tipo de investimento, que é um investimento muito bom. E você sabe, Fabi, assim, eu entendo que o casamento não é para todas as pessoas. O casamento é uma bênção, mas não é para todas as pessoas. Tem pessoas que não vai casar. Mas se ela tiver bons vínculos de amizade, que vai acompanhar ela pela vida, gente, isso vai ser algo muito especial, muito importante. Porque também, gente, tem pessoas casadas que se sentem sós, que sentem a falta de amizade, sim, né? Agora, claro, como desenvolver amizade estando casada, com casais, como é que é, porque é também um assunto interessante que talvez a gente, num outro momento, possa abordar um pouquinho mais. Mas, assim, é interessante poder perceber isso. Separe tempo na tua vida para investir em bons relacionamentos, porque você certamente vai colher os bons frutos disso. Agora, porque às vezes, né, o celular, ele rouba um tempo, as mídias sociais roubam um tempo, uma atenção sua, que você fica lá olhando, que aí depois, quer dizer, aquilo te consumiu, te cansou, sim, sobrou para a vida real. E outra coisa, gente, a amizade não é assim quando a gente sai, uma fica no celular e tal, não, põe o celular de lado, né, invista, né, na pessoa, de olhar, de vibrar com ela, de, sabe, ouvir a história, de poder celebrar junto, rir junto, chorar junto também, que faz parte, né? Falou assim, puxa, amiga, nossa, que difícil, como é que eu te ajudo? Estamos juntas nessa, eu não vou deixar você sozinha nessa, vamos caminhar. Então, é diferente, né, Fabi? Sim, esse papo está sendo muito proveitoso, eu estou aprendendo muito, é muito gostoso, acrescentando bastante na minha vida. Agora, tem uma situação que me chamou a atenção agora, que você também citou. Eu sou recém-casada, então é uma experiência mínima. Você já tem muitos anos. Se dá para você ser casada e ter boas amigas, ou só o marido basta e eu vou viver naquela redoma e só o meu melhor amigo, existe essa possibilidade de conciliar e você ter uma vida com seu esposo e uma vida com suas amigas respeitosa? Sim. Me fala, por favor. É necessário, precisa. Você entendeu? Eu acho que o casamento, ele supre coisas muito importantes e é uma bênção. Mas a amizade também é necessária. Um não substitui o outro, né? Assim, não adianta você deixar de investir no seu casamento para investir num milhão de amigos lá de Roberto Carlos. Não faça isso, né? Invista no seu casamento, mas invista em amizades. E é tão interessante que as amizades saudáveis, elas não colocam em risco o seu relacionamento matrimonial. Porque, infelizmente, gente, eu já vi casamentos serem desfeitos por má influência de amizades, de pessoas que não aguentavam. Aí a pessoa, né, achando, não, olha, tal e coisa, achando que depois que separa, aí, né, se arrepende, mas aí o caminho de volta já não é possível. Por quê? Né, se deixou influenciar, né, por, enfim, demandas, escolhas, toxicidade de amizades que não aguentavam ver a pessoa bem, né, num relacionamento de casamento, porque elas não viviam isso, elas estavam frustradas, e aí, né, então, você vê o perigo?
Agora, um relacionamento saudável, ele não vai colocar em ameaça o casamento, e o casamento também, o cônjuge não vai se sentir ameaçado pela amizade, porque percebe, olha, são os mesmos valores, são pessoas que acrescentam. Então, no nosso grupinho de amizade, é muito interessante, assim, ver como os maridos, muitas vezes, eles falam assim, vocês estão precisando se juntar, vocês estão precisando ficar juntas, as amigas estão precisando se encontrar, e eles, né, eles promovem, eles ficam super felizes quando isso acontece. Isso. E tem momentos que juntam as amigas com os maridos, que também é ótimo, né? Com a família. Então, assim, olha que coisa gostosa, não ameaça. Não é um negócio assim que, olha, ou isso, não, né? Mas dá para usufruir da bênção de um casamento e usufruir da bênção de uma amizade. Então isso é saudável e necessário. Eu preciso fazer essa administração dentro da minha agenda, do meu tempo, para que eu tenha tanto meu esposo, saiba ser a mulher segundo a palavra de Deus, mas também saiba vivenciar as minhas amizades, porque é terapêutico, uma boa amizade é terapia. Você sabe que o Binho, quando nós estávamos namorando, ele falou, olha, não vai mudar nada em relação à sua amizade, às suas amizades, porque eu vejo que você sempre tem boas amigas, sempre está envolvida. Feliz com as amigas, né? Feliz com as amigas, você faz suas agendas. Eu tenho a agenda da manutenção de amizade, viu, gente? Aliás, eu vou falar uma verdade, gente, agora eu vou falar. Ai, pronto. Nessa lista, nessa agenda dela, de manutenção de amizade, eu tô lá no fim da lista, viu, gente? Eu já até falei que eu vou denunciar lá no Sindicato das Amigas Abandonadas. Ela não tem agenda, falando, minha amiga. Né, que a amiga Fabi não anda fazendo a manutenção devida e necessária para a nossa amizade. Ela viu? não tem agenda, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio na vitória. Não fica nem vermelha, né? Não fica nem vermelha. Ai, e aí ele falava isso pra mim no namoro. Aí vem aquela questão. Ah, tá bom, no namoro sempre pode tudo. Quando casar eu quero ver. E agora eu vivenciando, trazendo as amigas que caminharam comigo durante num outro momento da minha vida, enquanto eu era solteira, eu estou evidentemente trazendo pra minha vida de casada. E ele assim, curtindo, fazendo parte e amando, vendo a minha felicidade. É o que você falou, assim. Eles ficam felizes. Então, assim, como eu vejo Deus em tudo isso? Eu só não gosto muito, Fabi, assim, quando as amigas paparicam demais o marido. Ah, ele é extremamente paparicado. Não, ele é muito amado. Paparicam o meu marido, entendeu? Porque elas paparicam demais e aí depois dá um trabalho, o homem fica manhoso, fica dengoso, fica querendo, gente, facilita o meu trabalho, né? Porque aí as amigas, tudo assim, né? Aí eu falo, não, gente, não estraga o homem, dá um trabalho para consertar. Mas nós crescemos muito com as nossas amigas. É uma terapia que, assim, eu valido muito o trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra. Amo e gostaria até de um dia ter essa possibilidade de estudar psicologia. Mas eu digo que a amizade é tão terapêutica que vai além disso tudo. A amizade, ela cura as nossas feridas, ela é capaz de reconstruir as nossas emoções de uma forma linda. É do Senhor, né? A palavra de Deus diz sobre isso, né? Quero até ler, né? A gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu gostaria de ler aqui um versículo, gente, que está em Provérbios capítulo 27, o versículo 9. Assim como os perfumes alegram a vida, né? Porque o perfume, ele, né? Uma pessoa que está perfumada, aquele perfume agradável, aquele perfume na medida certa, aquele... Nossa, você fala assim, gente, né? Que perfume, aquilo desperta, né? Traz uma alegria, né? Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Que verdade! Olha que coisa linda! É exatamente isso. Eu posso dizer que eu sou abençoada, porque em muitos momentos a amizade trouxe ânimo para minha vida. Deus usou a amizade, a bênção da amizade, para trazer ânimo em momentos em que eu precisava, que eu ainda preciso e que eu vou precisar, né? E isso é tão bom, eu me sinto abençoada por isso.
eu fui aprendendo, né, como ser amiga, como construir uma amizade, como respeitar essa amizade, os limites dessa amizade, e amizades com diferentes pessoas, né, porque Sim. são características diferentes. E como isso trouxe bênção para minha vida, trouxe equilíbrio, né, trouxe troca, trouxe riqueza, né, perfumou a minha vida com certeza. Que delícia. E aí, Fabi, o que você gostaria de dizer aqui para se despedir dos nossos queridos e queridas que estão nos assistindo, desse bate-papo aqui gostoso? Olha, eu ficaria aqui. Olha, ficaríamos muito. Ficou mais fácil que também assim é minha amiga pessoal e íntima, então fica muito mais gostoso. Mas o que eu quero deixar é, se você precisa de uma amiga, recorra ao Senhor. Se você precisa selecionar os seus amigos, recorra ao Senhor. E se você já tem essas amigas, tenha a agenda de manutenção de amizade, onde você pode selecionar um dia da semana, um final de semana e sair com essa amiga ou receber essa amiga. É importante. Tenha tempo de qualidade. É isso que faz, que contribui para o crescimento e para ela ser duradoura. É isso, é um investimento. E que você tenha boas amizades ao longo da vida. Eu espero que verdadeiramente você encontre joias preciosas, mas se torne essa joia preciosa, né? Você tem aí a sua história, ela pode contribuir muito, mesmo que seja uma história difícil, de sofrimento, se permita ser curada pelo Senhor, se permita deixar que o bálsamo de Gileade, né, o bálsamo do Senhor possa cicatrizar as suas feridas, e aí você aprender com a sua história e beneficiar-se de relacionamentos saudáveis. Eu entendo que na caminhada a gente se decepciona muitas vezes, né, com pessoas que não foram íntegras, não foram honestas, mas Deus sempre vai colocar alguém, né, não vai ser aquela baseada de gente, né, não vai ser 1 milhão de amigos lá do Roberto Carlos, mas Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Mas lembrando que é um relacionamento a ser construído, não se esqueça, né, aprendendo com elas hoje, foi com essa amiga aqui querida que eu amo. Eu amei, obrigada por fazer parte desse momento precioso. Muito obrigada, Fabi. Eu sempre cresço com você, eu sempre aprendo com você. Mande um beijo pra Neinha, fala pra ela que eu tô aguardando, que eu peguei senha para ter manutenção de amizade, né? Um beijo no meu melhor amigo de infância, Binho. Binho. E obrigada a você por nos assistir. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar o conteúdo, porque isso certamente vai abençoar vidas. Que o Senhor te abençoe com boas amizades. Amém? Não se esqueça, toda semana um conteúdo do nosso podcast Aprendendo com Elas.